Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos abrir a Bíblia da gente, aqueles que podem, a Bíblia, o celular. Rapaz, sabe o que eu lembro agora quando eu olho para o celular para falar para vocês? Eu lembro da gente, quando a gente fala assim, ó, não pode usar o celular de jeito nenhum, né? Agora fica difícil falar que não pode usar o celular de jeito nenhum, hein, Bia? Tem que usar, né? Vamos abrir a Bíblia da gente? Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis. Nós vamos ler lá no capítulo 33. E a gente vai ler do versículo 1 até o 11. Eu queria só fazer uma ressalva para vocês. Eu vou ler na versão NVI, na nova versão internacional, porque tem um dado, uma coisinha pequenininha, mas muito profunda, que eu quero pensar exatamente dessa versão da NVI, quando a Bíblia diz assim: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel, e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos, com todos os presentes que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu filho. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita esse presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebestes tão bem. Aceita, pois, o presente que foi te trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu no meio, né, do versículo 11, para a gente passar alguns minutos juntos em torno da palavra de Deus, não esquecendo exatamente, totalmente, de tudo aquilo que está acontecendo no contexto nosso, como mundo, como Brasil, como igreja, mas tirando uns momentinhos para a gente montar um paralelo a respeito da insegurança que reina no mundo hoje, né? Da preocupação não só com vidas, mas uma preocupação também gigantesca com relação à economia e com relação ao que virá pela frente depois que isso passar, porque isso vai passar em nome de Jesus, né? E nessa noite eu queria trabalhar sobre um tema rapidinho, a gente tirar algumas coisas desse texto, mas eu queria colocar isso debaixo de um tema, e o tema é aprendendo como ter tudo nessa vida, ou aprendendo a como se ter tudo nessa vida. E eu olho para a história de Jacó, de Esaú, do seu pai, né? Isaac, da sua mãe Rebeca, e eu olho uma família e muitas coisas que podem acontecer conosco como família, conosco como igreja, e eu tiro algumas lições, e à medida em que eu vou falando, eu vou contextualizando a história, porque possivelmente haja pessoas entre nós que não estão acostumadas com a história bíblica, né? Então, dentre as coisas que eu tiro desse texto, a primeira delas é
que a gente tem que amar a nossa família, as pessoas que são caras para nós, que vivem em volta de nós, enquanto a gente pode, se a gente quer ser feliz de fato. A gente tem que aprender a viver como irmãos, a gente tem que aprender a viver em comunidade. E por que eu digo isso dentro desse contexto? Porque esse texto aqui, se você pegar Gênesis 31, verso 38, você vai ver que o quadro aqui é de um irmão que saiu de casa tem 20 anos. 20 anos. E ele saiu de casa com um problema muito grave, com a comunhão totalmente quebrada. E quando você volta 20 anos na história desses dois irmãos que estão se reencontrando 20 anos depois, nesse texto, o que você encontra é uma família totalmente destruída. Você encontra um pai chamado Isaac, cego e enganado, sozinho. Você encontra sua mãe, Rebeca, completamente sem esperança, porque a sua família havia se quebrado inteira, e ela também está sozinha. Esaú, o irmão, ele está irado, com raiva, e ele está sozinho. E Jacó, ele está fugindo, e ele está sozinho. É uma família totalmente desintegrada, totalmente destruída, e um homem sem paz, 21 anos depois, fruto dessa destruição dessa família que havia acontecido há tanto tempo atrás. E eu começo a me perguntar como que a gente consegue, ou algumas pessoas conseguem ter paz, ou pelo menos demonstrarem que tem paz, quando a comunhão da sua vida, quando a comunhão com os irmãos, a comunhão com a igreja, a comunhão com a família, com o esposo, com a esposa, com filhos, quando essa comunhão é quebrada. Sabe por quê? Porque Jacó me aponta para isso, né? Eu me lembro quando Jacó ele saiu de casa, ele recebeu a bênção do pai, né? O pai o abençoou. E 20 anos depois, no capítulo 32, no verso 26, eu encontro esse mesmo Jacó lutando com o anjo no Vale de Jaboque. E quando o anjo quer ir embora, quer se soltar, aquele anjo que é a figura de Deus, literalmente, Jacó, ele vira para ele e fala assim, olha, eu não te deixo ir embora, se o Senhor não me abençoar. E aí eu volto 20 anos, eu vejo um homem que recebeu a bênção do pai, mas que nunca sentiu a bênção de Deus sobre a vida dele, por uma razão muito simples, porque a comunhão da sua vida, a comunhão mais preciosa da sua vida, que era a comunhão com a sua família, ela foi quebrada. E eu aprendo, irmãos, que nessa vida não tem prêmio nem castigo, na maioria esmagadora das vezes. O que tem é consequência dos nossos atos. Jacó, ele deixou de viver, se você pegar Gênesis 35, verso 28 e 29, Jacó, ele ainda tem o privilégio, entre aspas, de enterrar o pai dele, Isaac, junto com seu irmão. Mas o melhor da vida, o melhor da família, o melhor da convivência, a coisa mais gostosa do mundo, que vem depois da salvação, que é a comunhão. Jacó abriu mão dela num erro cometido no passado, que ele tenta agora consertar, reencontrando o seu irmão. E eu aprendo com Jacó que não há como ser feliz sem termos comunhão com a nossa família, com a família de Deus, com a igreja que Deus deu para a gente de presente, né? E eu olho para esses dias, cara, eu vejo assim, eu acho que até aqueles mais desanimados, aqueles que acham que ir no culto, né, é um peso, tem que ir, porque se não for, alguém vai falar. Eu acho que essas pessoas, elas estão olhando hoje e dizendo assim, não, ir ao culto não é um peso. Reencontrar os irmãos, poder apertar a mão, poder beijar, poder sentar e comer junto, é a coisa mais gostosa do mundo, né?
E eu dou alguns exemplos para vocês, né? Há muito tempo atrás, talvez eu já tenha contado isso, inclusive, até aí mesmo, em Acesita. Há muito tempo atrás, e a minha sogra está sentada aqui na mesa com a gente, nós perdemos o meu sogro, né? O pai da Jane, o seu Jader. E o seu Jader, ele não era muito fácil de lidar com ele, não, porque ele gostava de tomar umas cachaçinhas, né, dona Lécia? Gostava de uma cachaçinha, tomava uns gorozinhos, e ele dormia, às vezes, com um facão debaixo do travesseiro. E como a gente mora aqui na parte de trás da casa, o Vinícius, ele sempre ia lá, o seu Jader podia chegar bêbado do jeito que fosse. Mas o Vinícius, ele tinha que ir lá, e o Vinícius falava para mim assim, bem novinho ainda, ele falava assim, ô pai, eu quero ir lá porque eu preciso beijar o vô. E o Vinícius ia lá, e o Vinícius era o único que beijava o vô nessas condições que o vô chegava, quando o vô chegava bêbado. Mas o Vinícius ia lá e ele voltava, e quando ele chegava em casa, eu perguntava para ele assim, aí, você beijou o vô? Ele falava assim, beijei, pai. E aí ele ia dormir. Né? E eu me lembro como se fosse hoje, cerca de 2, 3 dias depois da morte do seu Jader, do vozinho, né? Eu deitei na cama com o Vinícius. E o Vinícius, ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou para mim assim, pai, se o senhor pudesse, o senhor parava o tempo, o senhor voltava o tempo? E na hora eu entendi, porque o Vinícius tinha 10 para 11 anos nessa ocasião. E nessa ocasião eu entendi que o Vinícius ele estava se referindo ao avô dele. Se eu pudesse voltar o tempo, trazer o avô dele de volta. E eu disse uma coisa para ele naquela noite, naquele dia, eu falei assim, meu filho, o vô foi embora, mas a avó ficou. O papai e a mamãe ficaram. A igreja de Baeta Neves, a igreja de Jardim Peri, a igreja de Menino Jesus, os irmãos que a gente tanto ama, eles ficaram. Então, ama esses irmãos enquanto você tem tempo. E naquele dia, eu aprendi uma lição muito grande com o Vinícius, que o tempo era algo que era impossível de voltar. Mesmo eu sabendo, e a gente fica tão distraído com relação a isso, que tem muita coisa que a gente deveria fazer e a gente não faz. Né? Poucos dias atrás, aconteceu uma situação muito interessante, cara. Vocês todos aí, ou pelo menos a grande maioria, conhecem o Herbert de Vitória, que está na luta lá com a saúde dele, né? E um dos irmãos do Herbert, ele veio passar um dia com o Herbert, e nesse dia o Loci estava lá. E passando aquele dia junto com o Herbert, de repente, ali no meio da tarde, o irmão mais velho um pouco do que o Herbert, ele se deu conta de uma coisa, e ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, caramba, na minha vida inteira, eu nunca tirei um dia para passar o dia inteiro com meu irmão. Nunca tirei um dia para passar com meu irmão. E esse irmão do Herbert, segundo o Loci, a narrativa do Loci, ele começou a chorar. E ele começou a chorar e foi até uma cena bem desconcertante, porque o Herbert tomou a palavra e falou assim, ô meu irmão, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Né? Então, o que eu queria que a gente entendesse, em primeiro lugar, é que nós não precisamos deixar chegar a esse ponto. Nós não precisamos deixar chegar ao ponto da gente ver que a gente perdeu para a gente fazer algumas coisas que a gente tem que fazer. E aí eu não estou fazendo uma crítica a vocês. A primeira pessoa criticada aqui nessa noite sou eu. Porque eu me conheço. E eu sei o quanto eu sou falho em muitas coisas. E às vezes eu me pergunto, ou eu pergunto a mim mesmo, por que eu sou tão estúpido de não valorizar a coisa mais preciosa que Deus me deu depois da salvação, que é a comunhão de andar e de estar com os meus irmãos, as pessoas que a gente mais ama. Olha só, olha a maneira que a gente está protegendo os nossos pais. Eu nem viajei para Menino Jesus, porque a família falou assim, não vamos não,
proteger eles. Eu queria tanto estar lá, passando a minha quarentena na beira do rio pescando. Seria excelente para mim. Mas eu não fui por causa deles, né? A minha sogra está aqui, está a 2 metros de distância da gente. A gente não se aproxima, né? A filha não beija mais a mãe, e não beija por quê? Porque ama e protege tanto que tudo que quer é segurar nos braços porque não quer perder. A questão é, por que a gente não faz isso com os nossos filhos? Com a esposa, com o esposo, com aqueles irmãos tão queridos da igreja, que às vezes é uma pedrinha assim no nosso sapato, mas que são tão preciosos para a gente. Então, a primeira lição que eu aprendo com Jacó é que não dá para ser feliz. Não tem como a gente ter tudo nessa vida se a gente não tiver comunhão primeiro com a família da gente e depois com o povo de Deus que anda junto com a gente. Segundo lugar, eu aprendo nesse texto que para a gente ter tudo nessa vida, a gente precisa aprender que Deus ele tem que resolver os nossos problemas a partir de nós mesmos. Algo dentro de nós, eu estava falando sobre isso nessa manhã, com relação à experiência de Neemias no outro contexto, mas nós precisamos de ter uma experiência real com Deus. Deus precisa tocar, marcar a gente. E eu olho em Gênesis 32, versos 6 e 7, o que eu encontro é um Jacó com medo, quando chega alguém e fala para ele assim, ó, teu irmão está vindo aí, e ele não está vindo aí sozinho, não, ele está vindo aí com 400 homens. 400 homens. E o que Jacó carrega com ele? Carrega uma culpa, cara. Uma culpa de 20 anos atrás, e a culpa é igual um míssil teleguiado, você pode até tentar fugir dela, ela te acha pelo calor do seu corpo, onde você está, você pode se esconder nas profundezas do mar, esse míssil teleguiado da culpa, ele apanha você, e Jacó sente isso, né? E ele precisa resolver um problema com Deus, um problema que foi instalado, criado há 20 anos atrás. Só que eu olho no capítulo seguinte, no capítulo 33, que a gente leu, no versículo 4, eu encontro Jacó abraçado ao irmão que ele estava morrendo de medo. A Bíblia fala que eles se encontraram, eles se abraçaram, eles se beijaram e eles choraram. E quando chega no versículo 10, o Jacó olha para o irmão dele e fala assim, meu irmão, ver o seu rosto hoje foi para mim como se eu tivesse visto a face do próprio Deus. Olha que paz. O irmão que vinha matar ele na ótica dele, agora está abraçado no pescoço dele, os dois estão chorando juntos, e eu pergunto assim, cara, o que é que aconteceu entre o capítulo 32 e o capítulo 33 de Gênesis? E eu tenho que ler o que aconteceu. E sabe o que aconteceu? Jacó teve um encontro real com Deus, como ele nunca teve na vida dele. E Deus pergunta para ele assim, quem é você, Jacó? Quem você tem sido? E esse homem, ele vira para Deus e ele diz aquilo que o nome dele significa, literalmente. Ele fala assim, Senhor, até hoje, eu tenho pregado uma coisa e vivido outra. Até hoje eu tenho coisas para resolver e eu nunca resolvi. Até hoje eu tenho sido mentiroso, enganador, e eu vivo pregando uma teologia de que Deus ele tem poder para transformar qualquer pessoa, mas eu não deixei ele transformar a minha vida. A minha vida. E quando Jacó sai desse lugar chamado Peniel, que significa vi Deus face a face, Jacó, ele sai com uma marca. E nunca mais ele seria a mesma pessoa. E quando ele contasse a história, ele diria assim, hoje eu sou assim, porque no dia em que eu encontrei com Deus, eu fui marcado. Deus, ele mudou a minha vida. E quando eu chego nesse ponto,
eu tenho que voltar atrás e lembrar do dia em que eu encontrei-me com Jesus, 21 anos depois de ter sentado nos bancos da igreja e da casa de oração, e no dia que Deus mudou a minha vida de uma maneira que daquele dia em diante eu nunca mais precisaria de uma experiência nova com Deus, embora Ele me dê essas experiências todo dia. Mas aquela vez, para mim já bastou. E eu descobri que Deus era tudo o que eu precisava na minha vida e que sem Ele eu não era nada. E naquele dia, Deus mudou e marcou a minha vida. A minha pergunta nessa noite, irmãos, todos nós que estamos aqui, os amigos que estão linkados, quando foi que Deus marcou a nossa vida de uma maneira tão especial e tão profunda, que daquele dia em diante, que nós nos lembramos como essa luz que está brilhando aqui sobre nós, e que nós nunca mais fomos a mesma pessoa? Quando foi que a gente teve coragem de dizer a Deus assim: Senhor, eu ainda não sou aquilo que eu preciso ser? Sabe quantos de nós estão tentando fugir? A gente sabe quem a gente é, a gente sabe aquilo que a gente precisa fazer, a gente sabe que tem coisas na vida da gente que ainda amarram e prendem a gente, e a gente precisa chegar para o nosso Deus e dizer assim: Senhor, eu sou assim, me ajuda a mudar, né? Mas a gente não tem coragem, sabe? Eu fico muito admirado quando eu estudo o Novo Testamento e eu vejo os encontros de Jesus, e eu vejo algumas frases ditas a Jesus, de um homem dizendo assim: olha, graças a Deus eu não sou igual aos outros lá de fora. Eu encontro outro dizendo o seguinte: olha, eu guardo todos os mandamentos. Mas sabe qual era a frase que impactava Jesus de fato? E podia ter a multidão que tivesse. Jesus, ele parava, olhava para trás e ele queria saber quem foi que pronunciou aquela frase. Sabe qual era a frase? A frase era: tem misericórdia de mim. Jesus ele nunca retirou o olhar de quem tivesse a coragem que Jacó teve nesse dia de dizer assim: Senhor, eu ainda sou Jacó, eu não sou Israel. E no dia em que Jacó teve coragem de dizer isso, Deus muda o nome dele, Deus muda a história dele para sempre. E se você quiser entender quem é Jacó, é só você olhar a vida do filho dele, José. E você se pergunta: como pôde Jacó ensinar sobre Deus tão bem para aquele menino chamado José, para aquele menino se parecer tanto com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, como foi aquele menino chamado José, né? Então eu olho e falo assim: para mim ter tudo na vida, eu preciso ter uma experiência com Deus, uma marca, e que essa marca tenha me transformado para que eu nunca mais seja a mesma pessoa. Eu me lembro de Martin Luther King. Eu sei que nós não somos perfeitos. E eu me lembro da frase que ele falou quando ele disse o seguinte: nós não somos quem deveríamos ser. Não somos quem poderíamos ser. Ainda não somos quem seremos, mas graças a Deus, nós não somos mais quem nós éramos. Porque ele havia sido transformado por essa palavra, né? E em terceiro lugar, nessa noite, para a gente terminar, né? Porque se a gente falar demais, a pessoa não quer ouvir a gente de novo, né? Para a gente terminar, são as nossas experiências com Deus que vão fazer tudo que a gente é e tudo que a gente tem fazer sentido na nossa vida. E eu olho para o versículo 9. No dia em que Jacó vai se encontrar com o seu irmão Esaú, ele pega suas esposas, né, um costume errado da antiguidade, ter mais de uma esposa, e ele separa elas em caravanas. E ele coloca as caravanas, em cada caravana, né, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, ele coloca um monte de presente, boi, ovelha, né? Se fosse hoje, seria roupa de shopping, caixa de chocolate da Cacau Show, e ele coloca um montão de presentes. Jacó era rico,
teria colocado motocicleta, talvez um carro, né? E quando chega no versículo 9, o irmão dele olha e fala assim: meu irmão, para que são todas essas coisas que eu vi, né? E aí Jacó vira e fala para ele assim: olha, meu irmão, são presentes que eu estou dando para você. E aí Esaú, ele vira e ele fala para Jacó o seguinte, isso está na NVI, ele diz assim: meu irmão, eu já tenho muito. Eu já tenho muito. Mas eu amo a resposta que Jacó dá para ele no verso 11. Quando Jacó vira para ele e fala assim: pode ficar com tudo, meu irmão, porque eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo. E ter tudo nessa vida não está relacionado àquilo que você tem ou àquilo que você vai acumular ao longo da vida. É muito mais do que isso. É muito mais do que riqueza. É muito mais do que altos salários. E eu olho para essa história. Eu me lembro, por exemplo, do rei Davi. Sabe por que Davi ele foi o melhor rei de Israel? Sabe por quê? Porque Davi ele foi o melhor pastor de ovelhas. Por isso Davi foi o melhor rei. E quando Davi, ele era rico, ele era muito rico, muito poderoso, ele abre a sua boca, lá no Salmo 16, e no verso 2 ele fala assim: eu não possuo nenhum outro bem, além de ti, Senhor. Não tenho nenhuma outra riqueza. E todos nós sabemos que o reino de Israel tinha fartura, paz nessa época, os cofres estavam cheios, mas Davi olhava e ele falava assim: a única riqueza que eu possuo nessa vida é Deus. E por isso, Davi era uma pessoa que também tinha tudo. Um sábio, uma vez, chamado Martin Luther King, de novo, ele disse o seguinte: se alguém varre as ruas para viver, ele tem que varrê-las, como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha, como Shakespeare escrevia. Porque isso é ter tudo na vida. Sabe, pessoal, mesmo no meio dessa crise, esse monte de gente rico, preocupado com todas as coisas aí, preocupado com perder, porque, graças a Deus, tem muita gente preocupada com pessoas, mas muita gente está preocupada só com aquilo que ele está perdendo. E eu digo a vocês o seguinte: vai chegar um dia em que tudo que a gente tem não vai valer nada, absolutamente nada. Nada. Né? Eu volto à história, eu me lembro do ano de 1937, morreu um homem chamado John Rockefeller. Esse homem morreu, ele tinha 97 anos de idade. E ele tinha uma fortuna estimada em cerca de 330 bilhões de dólares. Seria mais ou menos o equivalente a 1,5 trilhão de reais. E quando ele morreu, eles fizeram uma pergunta para o contador dele. E eles perguntaram para o contador dele assim: quanto John Rockefeller deixou? E ele respondeu essa pergunta com uma palavra: tudo. Ele deixou tudo. A única coisa que se leva dessa vida, irmãos, são experiências com Deus. Experiências com Deus. E quando eu falo sobre ter tudo na vida,
Eu não posso me esquecer daquilo que escreveu o apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 11, quando ele disse assim: Cristo é tudo. Cristo é tudo. Eu estava pregando há pouco tempo na minha igreja, aqui em Baeta Neves. Numa quarta-feira, eu dizia o seguinte, que para o cego, Jesus é a luz, para o faminto, ele é o pão, para o sedento, ele é a fonte, para o morto, ele é a vida, para o enfermo, ele é a cura, para o prisioneiro, ele é a liberdade, para o solitário, ele é o companheiro, para o mentiroso, Jesus é a verdade, para o viajante, Jesus é o caminho, para o sábio, ele é a própria sabedoria, para o réu, aquele que é culpado, Jesus é o advogado que nunca perdeu uma causa. Colossenses 3:11, Jesus é tudo, em todos, em todos. Então, só se tem tudo na vida quem ama as pessoas que Deus colocou em volta para amar. Quem teve uma experiência real com Deus, de saber quem Deus é e quem nós somos, a ponto de pedir misericórdia e dizer assim: eu não sou nada, não mereço nada e preciso de ti. E quem encontrou a maior preciosidade da vida, esse tudo, que é Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E eu termino exemplificando muito bem por que esse tudo faz todo sentido na nossa vida. E eu conto para vocês uma experiência que contei na minha igreja local, de alguns meses, talvez 3, 4 meses atrás. Eu cheguei no hospital em que eu faço capelania, em São Paulo, e lá no 12º andar havia a enfermeira-chefe, e ela me chamou, e ela me mostrou uma menina que estava numa poltrona, num sofazinho, sentado lá no cantinho do corredor, no último quarto, em frente à porta, e aquela menina chorava, e a enfermeira me pediu: vai lá conversar com ela, o marido dela está morrendo. E eu fui lá conversar com aquela menina um pouquinho, e ela disse para mim uma coisa muito interessante. Ela falou assim: o meu marido tem 52 anos, ele está dentro desse quarto, e ele está vivendo os últimos minutos da vida dele. Eu não tenho coragem de ficar perto dele vendo ele morrer. E ela disse para mim assim: ele trabalhou no corpo de bombeiros salvando vidas durante 32 anos. E desses 32 anos, 30 anos eu trabalhei ao lado dele salvando vidas. E eu não tenho coragem de vê-lo morrer. Naquele momento eu falei para aquela menina a respeito de Jesus Cristo e da certeza da vida eterna que Jesus Cristo podia dar para a gente. E ela se virou para mim e falou assim: a minha filha é crente. E o meu maior medo é que eu não sei se eu vou encontrar o meu marido de novo, ou se eu não vou vê-lo nunca mais. Nesses momentos, infelizmente, a pessoa é forçada a ver que Jesus Cristo é a única esperança, porque Ele é tudo. Ele é tudo. Será que a gente tem mostrado para as pessoas que a gente tem tudo mesmo? Que a gente é feliz? Porque nós amamos quem precisamos amar. Nós tivemos uma experiência real com Deus e nos entregamos para Ele, largando aquilo que estava prendendo a gente. E a gente encontrou um Salvador que deu uma paz para a gente que ninguém pode sentir sem Deus. Será que a gente tem? Que Deus abençoe a gente. E que a gente saiba que mesmo em meio à crise que a gente está vivendo, nós temos tudo. Porque nós temos Jesus. E se Ele é tudo para nós, se Ele transformou a vida da gente do jeito que a gente fala que transformou, a gente tem a obrigação, a dívida, de dividir Ele com as pessoas que precisam dele como nós também precisamos.
Que Deus abençoe a gente. Amém.